Queridos, nossa, gostoso, né? Por mais que seja assim uma música que parece uma coisa tão distante da gente, mas de fato, como Isaías nos disse aqui, ela deve ser a nossa oração. A gente está falando sobre esses pilares que a igreja primitiva caminhou e se desenvolveu, que é na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, que são as coisas que de mais importante deve haver numa igreja. Sem essas coisas, nós não seríamos igreja. E com essas coisas, nós somos uma igreja unida e forte, que cumpre o seu papel na terra, que é de proclamar as grandezas daquele que nos chamou, como seus filhos, como geração eleita, como sacerdócio real. É assim que Pedro nos diz, em 1 Pedro 2,9, de que nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e essa é a nossa natureza, mas junto nesse versículo vem o propósito de nós sermos tudo isso, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou. E quando a gente tem natureza e propósito, a gente ganha uma identidade que é de povo de Deus. Então, se nós estamos aqui nessa qualidade de gente que um dia foi encontrado por Jesus Cristo e por Ele regenerado, porque creu e confessou com a sua boca que Ele é Senhor, e creu no seu coração de que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, diz a palavra em Romanos 10, que eu e você somos salvos, se assim confessamos e assim cremos. E se eu e você somos salvos no Senhor por causa dessa verdade, então nós somos igreja, corpo de Cristo, família, edifício, que são as figuras de linguagem que a Bíblia nos traz a respeito da igreja. Então eu queria continuar falando parece que foi ontem, né? Domingo passado a gente já começou falando sobre comunhão e a gente quer continuar falando sobre isso. Sempre quando eu falo sobre comunhão, eu lembro muito das comunidades evangélicas, quando elas começaram a surgir e o efeito que elas causaram, né? Foi um fenômeno mundial isso. Essas comunidades evangélicas elas começaram a surgir a partir do finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, porque até 1962 só haviam dois grupos de igreja, dois tipos de igreja no Brasil, por exemplo. De 1822 a 1882, nós tínhamos as igrejas históricas no Brasil. Eu estou falando dos luteranos, dos metodistas, dos presbiterianos, dos batistas, né? E a partir de 1910 começaram a surgir as igrejas que hoje nós temos como as pentecostais históricas. Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, Deus é Amor, entre outras igrejas. Mas esse fenômeno começou a acontecer no final da década de 60, início da década de 70, desses irmãos que por algum motivo, provavelmente por experimentarem um renovo espiritual, em que eles chamavam de batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, começaram a migrar das igrejas históricas para as igrejas pentecostais históricas. E quando eles chegaram nas igrejas pentecostais históricas, eles se depararam com usos e costumes que eram muito fortes. E quando eles se depararam com esse outro problema, então eles, junto com alguns irmãos dessas igrejas pentecostais históricas, saíram também para começarem um trabalho com as igrejas, então, comunidades evangélicas. Mas algumas coisas muito importantes foram priorizadas por essas comunidades evangélicas, que foi o discipulado e a unidade da igreja. Essa talvez era a ênfase dessas comunidades evangélicas que foram surgindo. Eles começaram esse movimento buscando essas duas coisas:
o discipulado pessoal, às vezes individual, que tornava o relacionamento mais próximo, o relacionamento mais íntimo. E esse discipulado é muito importante na vida cristã. Porque é quando você encontra um irmão, uma irmã, com quem você pode fazer confidências. E sabe que esse irmão ou essa irmã vai guardar para si essas confidências. Então, você confia. E isso é muito raro nos relacionamentos. Então, quando você tem alguém com quem você pode confessar pecados e dizer, meu irmão, me ajude a vencer esse pecado na minha vida. E esse irmão abraça você e ora junto com você. E ele não vai sair por aí dizendo, olha, preciso compartilhar com você, que é a título de oração, para que você esteja orando também, mas o irmãozinho lá está em pecado, hein? O discipulado é isso. O discipulado são duas ou mais pessoas caminhando em torno, acerca da palavra de Deus, amando a Cristo juntos, adorando a Cristo juntos, e amando um ao outro, suportando um ao outro. E isso traz unidade na igreja. A igreja começa a experimentar de uma unidade que é ímpar. Uma unidade que não se vê com facilidade nas comunidades evangélicas, nas igrejas evangélicas como um todo. Quando as pessoas têm a alegria, a satisfação de estarem juntas. Por qual motivo? Só por estarem juntas. Então elas comem juntas, elas querem estar juntas na igreja o tempo todo, elas criam programações para estarem juntas, elas adoram a Deus juntas, e isso é o que traz alegria e satisfação para cada irmão. E isso as comunidades evangélicas proporcionou. Por que eu estou falando dessas comunidades, né? Eu tenho muitos amigos que ou fizeram parte de comunidades evangélicas ou ainda fazem. E uma das coisas que eles mais valorizam, e às vezes a gente conversa com pessoas que experimentaram isso no passado, e o saudosismo no coração deles é sempre esse: nós estávamos juntos o tempo todo. Como era bom estar com os irmãos. Como era bom a gente ter momentos juntos. Nas minhas férias eu encontrei com um casal de amigos e nós combinamos de nos encontrar naquele restaurante na beira da rodovia, no MAP, na 376, logo depois em Mauá da Serra, mas logo depois daquele viaduto. E ali os proprietários daquele restaurante são cristãos. E a conversa na mesa era em torno disso. Os três casais ali conversando do saudosismo que eles tinham, da vida em comunidade, da vida em comunhão com os irmãos, do tempo em que a igreja se reunia só para estar juntos, para juntas panelas e coisas do tipo. E eu fiquei pensando, o que será que provoca a desistência ou a não persistência em viver dessa forma? São os dias corridos? Talvez. São o excesso de compromisso que nós temos? Talvez. Mas há algo que também pode acontecer, que é o medo da intimidade. O medo de se abrir. O medo de ter alguém íntimo que vá conhecer você como verdadeiramente você é. Isso traz um certo temor. Porque muita gente se decepcionou por conta disso. Se feriu por ter a sua intimidade violada. Por ter a sua vida como um todo espalhada ao vento. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa manhã. Sobre essa vida em comunidade. O que de especial tem nela e que benefícios eu e você podemos ter vivendo assim. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia
no Salmo de número 133. Talvez você já ouviu aí inúmeras mensagens sobre esse salmo. Essa é mais uma. Salmo 133 fala sobre viver em união. É aquilo que a gente cantou. E é engraçado, a gente cantou aqui duas músicas que provavelmente nasceram nas comunidades evangélicas, que é o Corpo e Família. Se eu não me engano, Daniel de Souza, né? Daniel Souza, que compôs essa música há muito, muito tempo atrás. E a outra foi o Exaltado, que é da Ademar de Campos, Comunidade da Graça, né? E você percebe que esses caras ainda permanecem nessa linha de comunidade evangélica. A Comunidade da Graça hoje é uma grande igreja no Brasil, tem em várias cidades. O Daniel Souza, não sei que igreja que ele frequenta, mas é de uma geração que viveu essa comunidade na sua essência de verdade, né? Porque eles tinham um desejo. Asaf Borba, que esteve aqui em Londrina sexta-feira, também é dessa linha, né? E que tentaram viver essa igreja de Atos, uma igreja que é junta, unida e Cristo no centro, tentando viver o Evangelho na sua essência. A primeira coisa que a gente vê está aqui no versículo 1, que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A união dos irmãos é boa e agradável, segundo diz o texto aqui. Bom, se ela é boa e agradável, a gente tem que tirar algumas coisas dela. Por exemplo, ela é altamente benéfica aos que estão de dentro, para início de conversa. Bom, se ela é boa e agradável, então ela me traz benefícios, te traz benefícios também. Então a gente pode fazer uma lista aqui desses benefícios de viver em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Eu tenho certeza que se a gente pudesse perguntar aqui e cada um pudesse dizer quais os benefícios que você teve em viver em comunhão, a gente vai ter uma lista longa. Então, vivendo em comunhão, a gente pode desfrutar da generosidade uns dos outros, que é o que diz a continuação do texto de Atos 2, né? Diziam que eles viviam desfrutando da generosidade uns dos outros. Eles compartilhavam com o que tinham. É óbvio que se a gente pensar naquela situação, havia entre eles pessoas desprovidas. E era inadmissível dentro da igreja alguém que passasse necessidade. Então, aquele que tinha podia contribuir com o que não tinha. Teve uma reunião de pastores que a gente estava junto, era da Ordem dos Pastores Batistas. E nós falávamos sobre pastores batistas de Londrina que passavam necessidade financeira. Muita necessidade. Então, o presidente da ordem, na época, o pastor Edinaldo, lá da Vila Nova, ele falou assim: nós vamos fazer um momento aqui de oferta entre nós, irmãos pastores. Aquele que tem, põe. Aquele que não tem, tira. Isso foi maravilhoso. De ver o irmão, é óbvio que ninguém ousou tirar. Mas naquele lugar nós sabíamos quem estava passando a necessidade. E ele saiu dali com toda a oferta. E isso foi muito, muito bom. Então, os benefícios é experimentar da generosidade. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando também de afeto. Às vezes nós estamos necessitados de afeto e um abraço do irmão faz toda a diferença. Uma ligação perguntando como ele está faz toda a diferença. O relógio de oração, esses tempos atrás, fez um movimento de sortear algumas pessoas e aí você tinha que ligar simplesmente para perguntar como a pessoa estava e orar junto, mesmo que por telefone. Eu recebi a ligação de uma irmãzinha, foi tão bom. E eu, surpreso, né?
E ela falou assim, olha, eu tirei o seu nome, e eu queria saber como é que você está. E naquele dia estava assim, angustiado, algumas coisas que precisavam ser resolvidas, e aquela irmã orou comigo e foi um bálsamo. Às vezes o que precisa é só atenção, afeto. E a gente pode ser generoso nisso, porque não nos custa nada. Vivendo em comunhão, nós podemos adorar a Deus com alegria, juntos aqui, nesse prédio que a gente pode chamar de templo, pode chamar de igreja, pode chamar do que você quiser. Mas é este o lugar onde a gente se encontra todos os domingos para adorar a Deus. E também nas casas, porque nós temos os pequenos grupos que funcionam para isso, para que a gente possa ter comunhão e para que a gente possa estudar a palavra. E se você não faz parte de um pequeno grupo, eis a sua oportunidade. Me procura no final do culto que a gente pode indicar para você um grupo que está funcionando. E é assim que eles faziam também, no templo e de casa em casa. Vivendo em comunhão, nós nos colocamos em prática aquilo que Jesus ensinou para nós. Lá em João 13, versículos 14 e 15, no momento da ceia, antes da ceia, quando Jesus recebe seus discípulos, ele diz assim: e uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. O exemplo de Jesus é o do serviço. Então, de que forma eu posso ser beneficiado na igreja? Quando eu beneficio alguém. É servindo que nós somos servidos, é dando que nós recebemos. Essa matemática, essa dinâmica da igreja é um mistério para o mundo. E é por isso que o mundo olha para a igreja e se pergunta como é que esse povo vive. E quando eles enxergam essa dinâmica acontecendo, o mundo olha para a igreja e deseja estar no meio dela. Porque eles não experimentam isso lá fora. Então, o que a gente pode também pensar aqui que a união é altamente atraente para os que estão de fora também. Uma vez que nós vivemos em comunhão uns com os outros, o texto de Atos 2,47, o finalzinho desse trecho que a gente sempre tem citado aqui, ele nos diz que a igreja, vivendo em comunidade, sempre louvava e desfrutava da simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Então, nosso trabalho, o primeiro trabalho nosso como igreja, para evangelizar o mundo, é ser igreja. Quando nós somos igreja de verdade, louvando e desfrutando da simpatia de todo o povo, Deus vai atraindo, vai trazendo, vai acrescentando os que vão sendo salvos. Isso é maravilhoso. Então, o que é e o que não é a união cristã? União não é um bando de pessoas juntas e cada um fazendo aquilo que dá prazer para ele, aquilo que lhe satisfaz, aquilo que ele acha que é certo. Porque quando isso acontece, vira uma confusão. União é um grupo de pessoas onde cada um cumpre o seu papel, sabe do seu papel e cumpre o seu papel, e todos com o mesmo propósito, que é o de glorificar a Deus. É como um time, esses times de esporte coletivo, onde o técnico estabelece a estratégia, quando o técnico estabelece para cada jogador o seu papel no time, e aí ele tem como adversário e ele crê que se o time cumprir aquilo que ele está dizendo, aquilo para o qual ele treinou o time, onde cada jogador faça o seu papel, o time vai se dar bem.
Então, o time funciona quando cada um entende o seu lugar, quando cada um entende o seu papel, quando cada um desenvolve o seu trabalho com o mesmo propósito. A gente falou um pouco disso na semana passada, onde cada membro do corpo tem o seu papel, a sua finalidade, e todos contribuem para que o corpo esteja saudável. Mas tem níveis de união, de comunhão. Você pode estar no meio de uma igreja, mas não saber, por exemplo, se no meio da igreja há alguém em luto. Há 3 domingos atrás, a Sirlene falou aqui sobre isso. Ela perguntou, né? Você sabe quem naquela semana havia 2 famílias em luto? Quem está em luto no nosso meio? Ou quem está doente? Não doente de internado, às vezes está alguém aqui no nosso meio, passando por um momento de enfermidade. Alguma tristeza. Desanimado. Fraco. É só na comunhão que isso é possível de identificar, de enxergar. É só numa conversa mais de perto. Não estou falando que você tem que conversar com o rosto colado, né? Mas mais íntima, não ficar só no... E aí, como é que tá aí? Boa semana para você, tal. Aquela coisa superficial, rasa. E eu fico feliz porque durante a semana eu recebi algumas notícias de pessoas que falaram assim, olha, eu procurei aquele irmão que não está vindo na igreja já há um bom tempo. Olha, eu marquei um café com o fulano de tal. Olha, eu assisti lá e, puxa, ó, nós estamos aqui, nós não estamos indo ainda, mas nós estamos aqui. Tenha paciência, nós vamos voltar. E eu fiquei muito feliz com isso. Porque, de alguma forma, a palavra, ela, segundo diz a própria palavra, não volta vazia. O Senhor está falando conosco. O Senhor está nos apontando um caminho. E eu sempre digo, muito para os jovens, ontem nós tivemos culto com os jovens aqui, eu falei muito disso para eles, falei, tem que perseverar, aguenta firme, às vezes a coisa pode estar difícil agora, pode estar meio estranho, você às vezes olha em volta e vê tantas cadeiras vazias, mas isso não pode te desanimar, porque o nosso trabalho é ser igreja, e o trabalho de Deus é encher essas cadeiras, pelo Espírito Santo. A segunda coisa é que a união dos irmãos é saudável e consagrada. Olha só o versículo 2. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Moisés, ele usou óleo para consagrar, ou seja, para dedicar Arão como sumo sacerdote de Israel. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que esse óleo, ele tinha 3 funções. Ele era cosmético, ele era remédio e ele servia para unção, como Moisés fez com Arão. O salmista diz aqui que a união é preciosa como o óleo da unção. Então, o óleo como cosmético era usado para perfumar. A gente vê, por exemplo, a rainha Esther se banhando com óleo aromático durante 6 meses para se encontrar com o rei, né? Então, o óleo era usado naquela terra que muitas vezes era seca e árida para hidratar a pele. Acho que se usa ainda uns olhinhos assim, não usa? É que eu não uso, irmãos. Então, o óleo era cosmético. Então, esse óleo, assim como a união dos irmãos, embeleza a nossa vida. Você concorda comigo que quando a gente consegue encontrar um grupo de amigos, que são amigos de verdade, que se preocupam em estar com você só estar com você,
embeleza a nossa vida. Como é bom a gente conversar com as pessoas e as pessoas dizer, puxa, eu visitei fulano de tal e foi tão bom. Traz beleza para nós como igreja. O óleo era remédio. Como em Lucas 10:34, quando o samaritano passou óleo e vinho nas feridas daquele homem machucado no caminho. Como em Tiago 5:14, quando os presbíteros são encorajados a ungir os enfermos. A união, assim como esse óleo medicinal, cura as nossas feridas. Quantos de nós já não experimentaram ser curados de feridas por estar junto com os irmãos que te dão apoio, que te dão conforto, que te encorajam? Então, assim como esse óleo medicinal era usado para curar literalmente as feridas, a união dos irmãos também proporciona isso. E o óleo era a unção do Espírito Santo. A união aqui é, sem dúvida nenhuma, meus irmãos, uma representação da ação do Espírito Santo, que só vem quando há unidade na igreja. Às vezes eu vejo alguém sozinho dizendo assim, puxa, eu experimentei o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo nos encoraja, ele nos ensina, porque ele é o Paráclito que anda ao nosso lado o tempo todo. Mas no meio da comunidade, o Espírito Santo é derramado para que nós sejamos cada vez mais unidos como irmãos. E ele nos dota com os seus dons. Não para que a gente mesmo seja beneficiado. Os meus dons não são para que eu seja beneficiado, mas sim o meu irmão. Acho que você vai aprender um pouco sobre isso também aí na escola de formação. No próximo módulo de dons e ministério. Então, o salmista está dizendo aqui para nós que esse óleo é a unção do Espírito Santo, que sempre vai ser com um propósito de beneficiar, de abençoar o outro. Por isso que é cabeça, barba e vestes. O objetivo é o todo, para que o todo seja alcançado. Como em Pentecostes, quando o Espírito vem sobre os 120, para que os 3.000 sejam agregados. Isso não é maravilhoso? O Espírito vem sobre aqueles primeiros 120, para que aqueles 3.000 pudessem ser alcançados, salvos, e vivessem essa comunidade de fé que nós lemos ali em Atos. Terceira coisa, a união dos irmãos é revigorante e abrangente. Olha só o versículo 3. A união é revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O salmista diz que a união dos irmãos é revigorante como esse orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A distância desses dois montes é de pouco mais de 200 quilômetros. A ideia do salmista é dizer que a união é como um orvalho fresco, que traz algumas coisas. A primeira delas é leveza. Assim como o orvalho é aquela névoazinha fina que molha e traz frescor, assim deve ser a nossa união, leve, sem peso. Eu me lembro que um dia de muito calor, eu saí cedo e fui andar por um lugar de vegetação bem amplo. E eu fiquei com o sapato e a calça molhada. E fazia dias que não chovia. E eu fiquei impressionado de ver aquilo ali e ver como aquele orvalho molhou a terra. Olha que coisa espetacular. E o salmista talvez quer dizer isso para nós, que mesmo em tempos de seca, numa terra árida, o orvalho traz essa leveza, traz esse renovo. A união deve ser vivificadora para mim, para você, para aqueles que experimentam dela.
uma terra sem chuva, mas que recebe diariamente desse orvalho da manhã, ela é vivificada. E assim ela se torna produtiva. Ela traz beleza também. A união floresce e torna tudo mais belo e prazeroso de se viver e de se ver. Assim como um jardim que é constantemente regado, ele produz muito mais beleza e alegria. Traz fertilidade. A união com certeza permite que o terreno seja sempre fértil e produtivo. Quando nós estamos unidos, esse solo, esse terreno, que é o nosso coração, sempre vai ser terra fértil para a semente que é lançada, que é a palavra de Deus. E ela também tem abrangência. A união é boa para os que estão perto, mas também para os que estão longe. Pois quem está longe percebe que pode se achegar com facilidade, com ousadia. Não é um grupo fechado, em que a pessoa olha de longe e fala assim, nossa, como eles são unidos, mas não dá para entrar. É uma panela. Não, essa união, ela sempre proporciona que mais um entre. Sempre mais um, é igual coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Mas é assim que funciona a igreja. Na igreja sempre cabe mais um. Por último, irmãos, a união dos irmãos é bênção e vida. Diz ali o finalzinho do texto, ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá a vida para sempre. O salmista diz que é ali que o Senhor pronuncia a sua bênção, Ele ordena a sua bênção e dá a vida para sempre. Deus escolheu Sião para ser o lugar de bênção e da vida, como diz o Salmo 78, 67 a 69, que diz assim, rejeitou, porém, os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Mas Hebreus 12, 22 fala de uma Sião, de uma Jerusalém celestial, que não é um lugar no mapa, mas é a representação da igreja invisível, do povo de Deus. Meus irmãos, a Sião não é um lugar, mas é um povo. Um povo que Deus escolheu para si, para ser seu, como sua propriedade. É ali, no meio desse povo, que Deus abençoa. Há certamente bênção de Deus onde há união entre os irmãos. Uma igreja onde os seus membros vivem em união, com toda certeza, a presença de Deus é real. Eu acho assim interessante quando as pessoas dizem, eu senti a presença de Deus, né? Não, irmãos, eu creio que a presença de Deus é real no nosso meio, quando há união, quando nós nos unimos, porque a palavra de Deus diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Ali o Senhor abençoa. É nesse lugar onde Deus pronuncia e ordena a sua bênção. E ali Deus dá a vida. Uma igreja onde os seus membros vivem em união, com toda certeza testemunhará conversões genuínas. Gente, que sonho maravilhoso. A nossa igreja viver com uma união tal, onde no nosso meio a gente possa testemunhar conversões, testemunhar pessoas indo ao batismo. E eu creio que isso irá acontecer com mais frequência no nosso meio. Eu creio nisso. Eu creio com todas as minhas forças que isso vai acontecer.
Mas nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos ser unidos. Caminhar numa mesma direção, no mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Somar as nossas forças, os nossos dons, para que isso seja real e verdadeiro na nossa vida. Aqueles que chegam a uma igreja, nela não permanecem se não há comunhão. Às vezes a gente vê igrejas que são como rodoviárias, pessoas chegando e saindo, o mesmo fluxo. Elas chegam, ficam por um tempo e vão embora. É porque provavelmente ela não experimentou ali uma unidade, uma união de verdade. Viver em comunhão. A igreja, é, sem dúvidas nenhuma, uma amostra do que será o grande banquete na eternidade junto com o nosso Deus. Onde nós vamos estar juntos, uns dos outros, celebrando a vitória do Cordeiro. Ah, meus irmãos, a igreja, ela tem falha, sim. Não vamos ser hipócritas e dizer que a nossa igreja é perfeita, porque ela tem falhas. Mas eu me lembro de uma historinha que o Ronaldo Lidório escreveu em poucas linhas sobre o casamento dele. O título é "E a igreja, a noiva estava linda". E no texto ele conta a experiência que ele teve no dia do casamento dele, e foi numa chácara, e ele chegou e viu um caos no lugar. Nada estava pronto. O pessoal da decoração trombando com o pessoal do som e aquela confusão armada. E a impressão que ele teve é que, puxa, hoje não vai acontecer casamento aqui não. E aí ele viu uma correria, a noiva então dele toda descabelada ainda correndo de um lado para o outro, e eles iriam se arrumar no local. E ele pensou de novo, hoje não tem casamento não. Não vai dar, olha só como é que está essa coisa. E aí ele foi para o quarto dele, onde ele ia ser preparado, ia se trocar, ia se vestir. Ficou ali, esperando dar o horário, e quando deu o horário, ele desceu e tudo estava perfeito. E quando ele entrou e esperou ali no altar a entrada da noiva, e quando ele viu a noiva, ela estava linda. É assim que eu e você estaremos no dia das bodas do Cordeiro. Perfeitos, sem mácula, lindos, para receber o nosso noivo. Ame a igreja, meu irmão. Ame a igreja, por mais descabelada que ela pareça. No dia do casamento ela vai estar linda. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te amamos. Amamos estar na tua presença, Senhor. Da mesma forma que amamos estar contigo e andar contigo, eu peço, Deus, que o Senhor gere em nosso coração amor pelos nossos irmãos, pela tua igreja, pela comunidade onde servimos. Senhor, em nome de Jesus, gere em nosso coração, Deus, o desejo de conhecer mais aquele meu irmão que eu só vejo domingo após domingo e às vezes nem sei o nome. Pai, tira de mim esse conformismo, esse conforto de ser anônimo na minha comunidade. E permita, Deus, que eu seja bênção. Me ensine, Deus, a desenvolver os meus dons para abençoar a família, o corpo no qual o Senhor me colocou. Em nome de Jesus, meu Deus, nos move, Pai, para isso. Nos move para sermos igreja de verdade.
porque o Senhor já disse na tua palavra, é no amar uns aos outros que o mundo vai saber que somos verdadeiramente seus discípulos. Que em nome de Jesus, Deus, nessa manhã, o nosso coração seja solo fértil para essa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu cuidado conosco. Mas muito obrigado, Senhor, mais ainda, pela tua paciência conosco. Por muitas vezes nós negligenciarmos isso. O fato de sermos igreja. Porque foi com o teu sangue que o Senhor nos comprou e nos uniu uns aos outros. Que o amor de Deus, o nosso Pai, constranja o nosso coração a cada dia, para que nós valorizemos o corpo onde fomos enxertados. Que a graça do Filho me dê a certeza da salvação em Cristo Jesus, que me proporciona ser igreja com o meu irmão que crê da mesma forma que eu. E que a comunhão do Espírito Santo nos unja. Que traga esse óleo que é cosmético para embelezar a nossa vida comunitária, que é remédio para sarar as nossas feridas, as nossas dores uns dos outros, e que é a unção do teu Espírito que nos comissiona a irmos e fazermos discípulos, assim como o Senhor nos ordenou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha um domingo cheio da graça e da presença de Deus, e que a sua semana seja repleta de alegrias, de satisfação no Senhor, e que essa alegria e satisfação que só vem dele possa encher o teu coração. Não esquece de chamar um amigo, alguém da igreja, para tomar um café essa semana.